E aí pessoal, beleza? Vamos para a nossa videoaula de hoje. Nessa videoaula nós vamos fazer uma breve revisão sobre volumetria ácido base. Então pessoal, o objetivo dessa nossa videoaula de hoje é fazer uma retomada sobre questões que a gente vem discutindo sobre volumetria ácido base. Desde o seu princípio lá, quando a gente estava já nas aulas presenciais, ainda nas aulas presenciais, até nessas últimas semanas aí da quarentena. Então, vamos lá? Então, nessa breve revisão, vou começar falando sobre o que é a análise volumétrica novamente. Então, aqui está a mãe da análise volumétrica, que é a bureta, né, o equipamento utilizado. E na análise volumétrica, nós fazemos a determinação da concentração de uma solução através do volume gasto de uma outra solução de concentração conhecida. Nós estudamos agora a análise volumétrica ácido-base, porque o tipo de reação entre essas duas soluções, uma conhecida e uma desconhecida, é uma reação ácido-base. Então, vamos começar relembrando a questão dos reagentes. Então, coloquei de olho nos reagentes. O que eu tenho que olhar nos reagentes é o grau de pureza. Então, o ácido clorídrico, que é o ácido, nós estamos falando de volumetria ácido-base, então vamos falar de ácido e de bases. Então, os ácidos eles são encontrados, a maior parte dos que nós utilizamos, em solução, porque eles são substâncias gasosas na sua maioria. Então, eles são encontrados em solução aquosa. E, como o ácido clorídrico, por exemplo, eu encontro ele no mercado mais concentrado a 37% em massa, ou seja, a solução dele, 37% dessa solução em massa corresponde a ácido clorídrico. E no segundo caso, nós temos aqui o hidróxido de sódio, que nós encontramos ele na forma sólida. As bases são sólidas. A única base que eu não encontro na forma sólida, porque ela só existe em solução, é o hidróxido de amônio. Aí o preparo do hidróxido de amônio seria o mesmo preparo que eu teria para preparar o ácido clorídrico, a mesma ordem que eu seguiria, ok? Nós vamos ver aqui como que a gente prepara os dois. Vamos relembrar, na verdade. Então, primeiramente, na análise volumétrica, nós sempre trabalhamos com concentração de soluções, sempre trabalhamos com soluções. As substâncias têm que estar em solução, elas têm que formar soluções. Como a gente já viu nas últimas aulas, substância que não está em solução, para passar para a análise volumétrica, ela tem que passar por um tratamento inicial. Foi o que nós vimos, inclusive, na titulação de retorno. Okay? Então, aqui nós temos as principais unidades de concentração. A principal é a mol por litro, a mais usada em laboratório hoje é a mol por litro. Nós vamos falar mais dela, nós vamos retomar utilizando a mol por litro, ok? Vamos lembrar como que faz a preparação de soluções ácidas primeiramente, pessoal. Então, o ácido ele vem como uma solução estoque ele já está em solução, ok? A maioria dos que nós utilizamos, pelo menos. Nós usamos, o único ácido que nós usamos que ele já era sólido, foi o ácido que nós usamos na reação de padronização. Lembram lá? Que nós utilizamos bifitalato de potássio, que era um sólido, nós pesamos. Ele é um exemplo aí que é sólido, mas a maioria que nós usamos em laboratório, ele vem em solução ácida já. E aí, quando eu quero preparar uma solução ácida, então, eu posso partir da diluição ou posso partir da análise. Aliás, vou partir sempre da diluição, ok? Mas para fazer o cálculo de quanto eu preciso, eu posso partir da análise pela diluição, sabendo a concentração desse ácido, ou fazendo a partir dos valores que a própria embalagem comercial me diz. Eu vou fazer o cálculo aqui utilizando as informações da embalagem, mas primeiramente nesse slide, vou mostrar para vocês, vou lembrar com vocês como que a gente faz para preparar a solução. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar uma alíquota. Eu coloquei aqui isso aqui é uma pipeta, mas uma automática, tá? Diferente daquela que a gente geralmente usa, essa é a automática. Então, eu retiro uma alíquota da solução estoque, no caso, o ácido clorídrico comercial ele é vendido nessa solução estoque aqui, a 37%, que é o máximo que eu encontro. Depois que eu tirei a alíquota, obviamente eu tenho que determinar, vou lembrar daqui a pouco como que eu determino essa alíquota, tá? Eu vou fazer a solubilização, tá? Depois que eu fiz a solubilização, aí eu vou colocar no balão volumétrico, mas que balão volumétrico? O balão volumétrico que tem um volume total igual à quantidade que eu quero preparar. Se eu quero preparar 100 ml, vou pegar um de 100. Se eu quero preparar 1 litro, vou pegar de 1 litro, ok? E sempre eu vou ter lá junto comigo um pipete de água
ou deionizada, porque eu tenho que sempre preparar a solução, obviamente, usando água destilada ou deionizada. Tranquilo? Então, tirei a alíquota lá do ácido, fiz a solubilização, tá? E depois que eu solubilizei, eu vou passar para um balão volumétrico, sempre transferindo o total que estava aqui, fazendo algumas lavagens também, e depois eu completo o menisco do balão. Lembrar sempre quando eu for preparar a solução de ácido da regra ele nela, ou seja, tem que sempre ter a água. Então, quando eu tirei a alíquota de ácido aqui, eu já vou colocar num becker que tem um pouco de água lá. No momento que ele já tem um pouco de água, eu vou colocar sempre ele já nela. Por quê? Porque a reação é altamente exotérmica entre água e ácido. Se eu tiver lá ácido e colocar água em cima, um pouco de água em cima, eu posso ter aí uma reação de projeção que vai projetar para fora o ácido e pode ocorrer acidentes, ok? Então, vamos aqui analisar o preparo em relação à alíquota que eu preciso. É essa alíquota que está aqui, ó. Qual é a quantidade que eu precisaria para preparar uma solução? Vamos fazer um exemplo? Olha lá, eu quero preparar 250 ml. Então, se eu quero preparar 250 ml, já sei que eu tenho que pegar um balão de 250. De uma solução 0,1 mol por litro de HCl, empregando-se HCl concentrado a 37%. Ou seja, o comercial mais comum que tem, o mais concentrado que eu tenho do HCl comercial. Tá? Esse aqui é o PA para análise. Eu tenho a informação da concentração dele e a densidade. Então, eu vou seguir esses 4 passos aqui. Ó. Primeiro, eu tenho que calcular quantos mol de HCl eu preciso, usando a concentração a preparar e o volume que eu vou preparar. Depois, eu transformo isso para quantas gramas que eu tenho que ter de HCl, usando a massa molar dele. Aí eu vou usar vou calcular a massa de solução, sabendo que ela é 37% massa sobre massa, ou seja, qual é a massa de solução que eu tenho que retirar daqui. Porém, eu vou retirar a alíquota em volume. Então, eu vou transformar essa massa de solução para a alíquota em volume, usando a densidade. Ok? Então, olha lá, primeiro cálculo. Concentração é 0,1 mol por litro, então eu tenho 0,1 mol em 1 litro. Se eu quero calcular quanto eu tenho aí em mols para preparar 250, eu faço uma regra de 3 aí, que vai me dizer que eu vou ter que ter 0,025 mol de HCl. Depois transformo isso para grama, usando a massa molar do HCl, que é 36 gramas por mol. Eu vou ter aí 0,9525 gramas de HCl. Achei a quantidade de HCl que eu preciso, que é o HCl que eu preciso. Eu vou ter que tirar daquela solução de ácido clorídrico que eu tenho lá no laboratório, solução estoque. Então, eu vou ter que essa quantidade de 0,95, ela corresponde a essa solução aqui, que é 37%. Para mim ter o 100% de 0,9525 sendo de ácido clorídrico, eu vou ter que tirar uma massa X, corresponde ao 100% aqui. Isso me dá 2,466 gramas de solução, ou seja, essa é a massa de solução que eu tenho que tirar da solução estoque. Mas eu não peso, eu não posso pesar uma solução de ácido, porque o ácido ele é uma substância que está ali evaporando a todo momento. Tá? Então eu não posso tirar, ele vai prejudicar a saúde do operador, fora que ele danifica a balança, etc. Então eu vou ter que tirar a alíquota em volume. Então, eu vou pegar essa massa, que eu já sei a massa de solução que eu tenho que retirar, e vou transformar ela para ml usando a densidade. A densidade me diz que eu tenho 1,19 em cada 1 ml. Como eu preciso de solução 2,466 gramas, X. Isso me dá 2,07 ml. Este daqui foi exatamente o cálculo que nós fizemos quando nós preparamos uma solução lá no laboratório de ácido clorídrico. Nós fizemos essa prática. Beleza? Vamos agora para o preparo de soluções básicas, que são sólidos, que vai servir para qualquer preparação de sólido. Que é o seguinte, ó, agora eu vou pesar, então vai ser bem mais simples. Eu não preciso tirar lá uma alíquota, não preciso calcular essa alíquota usando densidade, etc. Eu só preciso calcular a massa que eu preciso. Então, eu vou pesar usando uma balança analítica. Tá? Então, faço a pesagem. Fiz a pesagem, vou solubilizar lá com o P7, com água deionizada, solubilizo e passo para o balão volumétrico que vai ter o tamanho que eu preciso. Pode ser um balão de 100, pode ser 250, ou seja, qual é a quantidade que eu vou precisar. Sempre usando água destilada ou deionizada para fazer a solubilização. E sempre lembrando
de fazer a lavagem do frasco aqui para aproveitar todo o soluto, ou seja, todo o hidróxido de sódio do nosso exemplo. Ok? Então, olha, aqui nós temos uma etapa maior que mostra para a gente todas as etapas de preparo. Ó. Então, a pesagem, depois eu tenho que ir misturando com água deionizada. Depois que eu vou misturando, eu vou passando para o balão. Depois eu vou homogeneizar a solução e depois eu vou estocar ela e rotular, ok? Aqui eu preparei a solução. Coloquei no rótulo a concentração que eu preparei, ok? Mas essas soluções, elas podem depois passar com padronizações, como a gente viu. A gente vai retomar essa questão de padronização, o que significa. Mas como que eu chego na pesagem? Qual é a quantidade em gramas que eu tenho que pesar do sólido? Isso é bem simples de fazer daí. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Ó. Preparo solução básica, cálculo aqui da quantidade que eu tenho que pesar. Preparar 250 ml de uma solução 0,1 mol por litro. Muito mais simples, porque aqui basta eu dizer quantos mol de NaOH eu preciso e quantas gramas eu preciso dele. Para saber quantos mols eu preciso, é só usar a concentração e o volume que eu vou preparar. 0,5 mol corresponde a 1 litro, porque eu vou preparar uma 0,1 mol por litro, e X corresponde a 0,25 litros, que é o volume em litros de 250 ml, que é o total que eu vou preparar. Isso me dá 0,025 mol de hidróxido de sódio. E aí, quantas gramas eu preciso? É só eu ter a massa molar do hidróxido de sódio para mim poder calcular. A massa molar é 40 gramas por 1 mol, então 40 gramas corresponde a 1 mol, 0,025 corresponde a X. Fazendo isso dá 1 grama de hidróxido de sódio. Este também foi a massa que nós pesamos quando nós fizemos este experimento. Nós também fizemos o experimento do preparo da solução de hidróxido de sódio lá no laboratório. Okay? Então nós pesamos 1 grama e aí nós diluímos esse 1 grama e preparamos 250 ml usando um balão volumétrico. Tranquilo? Mas, no caso dessas duas soluções, elas não são soluções padrão, tá? Então, daqui a pouco nós vamos ver como padronizar ela. Mas, antes disso, tem um pare, faça e envie aqui, que é a primeira pergunta. Hoje, nessa videoaula, teremos 2 pare, faça e envie. Esse é o primeiro. A questão está escrita aí, vocês podem travar e fazer, tá? Então, vou só explicar ela, que é o seguinte. No preparo de uma solução, a partir de uma solução estoque, com concentração em mol por litro conhecida, como faço para determinar o volume da alíquota? Então aqui você já tem uma solução pronta, você quer preparar outra. Né? Como que eu faço? Não é para fazer uma conta, que é para dizer, tenho que fazer isso, posso usar essa fórmula, posso usar essa conta. Tá? Não precisa fazer conta com números, mas colocar, olha, eu calculo desse jeito, eu retiro este volume desse jeito, ok? Então, é para descrever lá, eu tenho que preparar, para preparar, eu vou ter que tirar uma alíquota, para determinar essa alíquota, eu vou fazer uma conta utilizando tal dado. Ok? Então, pare e faça envie número 1 é este. Padrão direto e indireto. O que é isso? Padrão direto e indireto está relacionado aos solutos que eu uso para preparar soluções que eu vou usar na titulação. Então, uma solução padrão indireto, ela tem que passar depois por uma padronização. No caso dos 2 exemplos que nós acabamos de ver, são padrões indiretos, ok? Já o padrão direto, ele é empregado diretamente e ele requer então um cuidado maior no seu preparo. Então, os 2 exemplos que nós vimos do ácido clorídrico e hidróxido de sódio, eu não preciso cuidar tanto no preparo porque eles não são padrões diretos, eles precisam ser padronizados. Já o padrão direto, que também é chamado de padrão primário, ele tem que ser preparado com muito cuidado, porque a concentração calculada a partir do experimento de preparação, essa é a concentração dele pronto. Já os padrões indiretos, eles vão passar por padronizações que são feitas a partir da titulação. Então, um padrão direto são soluções de padrão primário. Qual é o requisito para um soluto ser um padrão primário? Primeiro, ele tem que ser 100% puro, pode ter aí até uma impureza de 0,01 até 0,02%. Segundo, ele tem que ser estável ao ar, ele não pode reagir com oxigênio, com gás carbônico, não pode ser higroscópico, ou seja, não pode absorver facilmente água. Okay? Ele tem que também, por terceiro, ser estável à temperatura de secagem, porque todo padrão primário ele tem que ser secado para tirar qualquer resquício de água, porque senão você vai ter um erro de pesagem e a solução preparada de padrão primário ela tem que ter uma concentração exata. Preparei
deu aquela concentração calculada, aquela é a concentração da análise, porque senão eu vou ter um erro de análise. Importante. Tá? Ter boa solubilidade no meio de titulação. Obviamente, para fazer titulação, o meio tem que estar solúvel. E por último, ele tem que ter peso equivalente elevado, uma massa molar mais elevada, para diminuir o erro associado à pesagem. Por quê? Pesar massas muito pequenas, se eu pesar massas muito pequenas, eu tenho erros grandes. Solução padrão, então, é aquela de concentração conhecida com grande exatidão. Então, a solução padrão ela pode ser calculada, pode ser obtida tanto já pegando lá um padrão primário e preparando a solução dele, ou então, a partir desse padrão primário, calculando a concentração de uma solução que não é de um padrão primário. A exatidão da solução de padrão primário aí, ou secundário, que é quando eu faço a padronização com o primário, ela vai limitar aí a exatidão do meu método analítico. Então, eu tenho que cuidar muito com essa concentração. Então, a solução padrão ela pode ser obtida das duas maneiras, olha só. Pelo uso de um padrão primário, como soluto, preparo direto e pronto, acabou. Ou, segundo, pela padronização de uma solução de concentração aproximadamente conhecida, que é o padrão secundário. Então, preparei uma solução de ácido, ele é um padrão secundário, eu vou ter que padronizar ele para poder utilizar na analítica. Mesma coisa de hidróxido de sódio, ele é padrão secundário, tem que também fazer a mesma coisa com ele. Ok? E a padronização, então, é o método analítico que eu tenho para determinar a concentração exata de padrões secundários, que também são chamados de padrões indiretos. Então, primeiro eu vou preparar uma solução de um padrão primário, que tem que ser feito com muito rigor. Depois eu tenho que preparar também uma solução de padrão secundário. Aí não preciso ter tanto rigor, porque ele vai ser, a sua concentração vai ser determinada a partir dessa titulação que é feita na padronização. Então, na padronização, nós vamos pegar o padrão primário e vamos com ele titular o padrão secundário. E assim nós vamos ter agora sim uma correção na concentração desse padrão secundário. Ok? Então, na titulação desse tipo, na padronização, o que nós fazemos? Nós colocamos na bureta a solução a ser padronizada. E lá no Erlenmeyer vai a solução padrão. Vocês percebam que aqui, na hora de fazer a padronização, a desconhecida, na verdade, é a que está na bureta. E a conhecida é a que está no Erlenmeyer. Na titulação em análise, é o contrário. A conhecida sempre vai na bureta. Ok? Exatamente porque aqui é um método de padronização. Tá? Não é uma titulação para você quantificar uma coisa totalmente desconhecida. Você está só padronizando, que é corrigir uma concentração que você já tinha preparado anteriormente. Você vai fazer correção a partir da padronização para a concentração preparada dos padrões indiretos, também chamados de padrões secundários. Ok? Isso é o método de padronização. E a titulação ácido-base, então, é o nome da técnica que a gente faz, seja na padronização ou seja para determinar um ácido ou uma base no meio. Então, é o nome da técnica analítica aplicada na análise volumétrica. Tá? Então, a titulação é chamada de ácido-base devido ao nome da reação, que acontece a partir da reação, por exemplo, lenta, a partir da adição de base de concentração conhecida no ácido de concentração desconhecida, até a mudança de cor do indicador, ou vice-versa. Né? Usamos aí, então, como as vidrarias comuns, a bureta e o Erlenmeyer. Tá? Na titulação ácido-base, nós temos o chamado ponto de equivalência, ou estequiométrico, que é o ponto onde a reação se completa e ele é obtido a partir do uso do indicador, que é uma substância que vai mudar de cor quando eu coloco lá no Erlenmeyer. Ok? Preciso sempre ter adição desse indicador. Tá? Então, por exemplo, aqui para quantificar um ácido em uma solução, eu vou pegar uma alíquota desse ácido, colocar no Erlenmeyer, vou preencher a bureta com uma solução padrão, que foi obviamente padronizada, já que o hidróxido de sódio não é um padrão primário, é secundário, então ela foi previamente padronizada, hidróxido de sódio. Preencho aqui a bureta com essa solução padrão de hidróxido de sódio e faço a titulação até a mudança de cor do indicador. Okay? E aqui nós temos, só para a gente lembrar, um exemplo aí do cálculo da titulação. Isso está na aula prática
na videoaula anterior, que eu expliquei com mais detalhes. Aqui eu só coloquei só para a gente fazer um lembrete, que sempre que eu faço a titulação tem essas etapas de cálculo aqui. As principais são sempre a reação tem que aparecer, que está acontecendo. Depois, calcular a quantidade da substância que está na bureta, que eu tenho o meu resultado experimental. No caso desse exemplo, o resultado experimental é que eu consumi 2,5 ml da solução padrão, que estava na bureta. Depois eu tenho que fazer a estequiometria, e aí a partir daqui o cálculo que eu faço depende muito do exercício. Como nesse exemplo aqui, ele pedia para calcular a concentração do ácido clorídrico, que era a solução problema, aquela que eu não conhecia, e eu fiz o cálculo da concentração utilizando aqui o resultado de 0,00005 mol de HCl, que foi o resultado que eu obtive dele a partir da titulação que eu calculei. Ok? E os indicadores? Então, como que eu vou escolher esses indicadores? Vamos lembrar? Os indicadores, eu vou ter que sempre fazer duas perguntas. A primeira, qual o pH do ponto de viragem? E esse pH depende do sal formado. Pode ser um sal com pH 7, com pH abaixo de 7 ou acima de 7. Tá? Okay? Então, pode ser neutro, um ácido ou básico. Eu vou escolher o indicador de acordo com esse pH. E isso nós vimos também na primeira videoaula que eu mandei para vocês. Tá, ok? Nós podemos então escolher, olha, se o pH for neutro, tem que ter um pH, uma mudança de pH que vire no ponto que eu estou buscando. Então, por exemplo, se o ponto vai virar para básico, tem que virar em ponto básico. Agora, se o sal obtido for de pH ácido, tem que ter uma viragem em meio ácido. Se for um pH básico, tem que ter uma viragem em meio básico, ok? Aqui o par e face em VIN 2 eu coloquei exatamente porque vocês fizeram um pouco de confusão em relação à análise de qual indicador que eu tenho que utilizar. Então, aqui vocês vão ter que olhar de novo para isso. Ó. Aí a pergunta já está aí na tela. Ó. Sabendo que é o titular amônia é o ômega 3, que é uma base fraca. Com HCl, obtém-se um sal de pH ácido. Então, olha só, a viragem vai ser em meio ácido, porque eu vou obter um sal de pH ácido. Quais os indicadores, está errado ali, mas quais os indicadores na tabela abaixo indicados para essa titulação? Então, é mais que um. Okay? Aqui eu sei que o pH vai ser ácido do sal, então eu tenho que ter um indicador que tenha viragem em pH ácido, certo? Porque, olha, eu vou estar fazendo a titulação, eu vou estar adicionando lá, estou titulando a amônia. A amônia está no Erlenmeyer. O ácido está descendo, ok? O meu produto final é um produto já meio ácido, ele é um produto ácido. Então, eu tenho que ter a viragem ocorrendo em meio ácido. Então, qual é o indicador adequado aí? Os indicadores, aliás. Quais indicadores que eu tenho que utilizar para essa titulação? Façam, enviem e tá ok. Beleza, pessoal? Para essa aula de revisãozinha, é isso, tá? Então, foi a hora da revisão, uma revisão breve, para vocês lembrar de todos os conceitos aí básicos que nós estudamos aqui. Até a próxima.